Olá, queridos estudantes e amantes da Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma emocionante jornada de estudo. Hoje, estamos começando nosso mergulho no capítulo 1 de Bibliologia, explorando os fundamentos das Sagradas Escrituras e da revelação divina. Quero aproveitar este momento para agradecer a cada um de vocês que inscreveu no canal. Sua presença aqui é valiosa, e estamos empolgados em crescer juntos nesta jornada de aprendizado. Lembre-se, o empenho e a dedicação são os segredos do sucesso nesta caminhada com Cristo. Estamos comprometidos em fornecer conteúdo de qualidade e promover um ambiente propício para o crescimento espiritual e intelectual. Este é um convite para que você se envolva ativamente, participe dos diálogos, faça perguntas e compartilhe suas reflexões. Estamos todos aqui para aprender uns com os outros. Antes de prosseguirmos com o capítulo de hoje, quero incentivá-los a explorar outros temas do nosso canal. No último slide deste vídeo, você encontrará sugestões de tópicos que se destacam e que podem enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Desejo que vocês aproveitem cada momento desta aula. Não apenas assistam, mas mergulhem profundamente no conteúdo. Que este seja um tempo de crescimento espiritual e aprofundamento na compreensão das Escrituras. Agradeço por escolherem fazer parte desta jornada. Continuem conosco até o fim do vídeo, participando ativamente, pois é assim que construímos uma comunidade de aprendizado significativa. Sem mais delongas, desejo a todos uma excelente aula. Que a sabedoria divina guie nossos corações e mentes. Boa aula a todos! Sou imensamente grato por tê-los aqui neste espaço de aprendizado e reflexão. Hoje, iniciamos nossa imersão no fascinante capítulo 1 de Bibliologia, uma jornada que nos conduzirá pelos fundamentos das Sagradas Escrituras e da revelação divina. Meu principal objetivo ao explorarmos este capítulo é triplo. Em primeiro lugar, desejo que mergulhemos profundamente na origem das Escrituras. Vamos desvendar juntos os caminhos que levaram à formação desse livro sagrado que carrega consigo a sabedoria e a vontade divina. Em segundo lugar, vamos nos debruçar sobre a natureza das Escrituras. Quero que compreendamos não apenas a composição e estrutura do texto, mas também a essência espiritual que o permeia. As Escrituras não são apenas palavras em papel, são a manifestação viva da Palavra de Deus. Por fim, nosso terceiro objetivo é entender o propósito intrínseco das Escrituras. Qual a mensagem que Deus nos transmite por meio delas? Como essa mensagem se relaciona conosco, seres humanos, em nosso cotidiano e em nossa busca por uma conexão mais profunda com o divino? Além desses objetivos, quero que todos compreendam a importância vital da revelação divina. Afinal, as Escrituras não são meras palavras escritas, são a comunicação direta de Deus conosco. Vamos explorar juntos como essa revelação transformadora pode impactar nossas vidas e guiar nosso caminho espiritual. Ao longo desta jornada, encorajo cada um de vocês a participar ativamente. Façam perguntas, compartilhem suas percepções e vivências. Estamos todos aqui para aprender uns com os outros, e sua contribuição é fundamental. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo deste capítulo, convido todos a explorarem outros temas em destaque no nosso canal. Vocês encontrarão sugestões no último slide deste vídeo, temas que complementam e enriquecem ainda mais nosso conhecimento espiritual. Desejo a todos uma experiência de aprendizado rica e transformadora. Continuem conosco até o final do vídeo, pois é assim que construímos uma comunidade de aprendizado significativa. Agradeço por escolherem trilhar este caminho comigo. Vamos, juntos, desvendar os mistérios das Escrituras e aprofundar nosso entendimento sobre a revelação divina. Sem mais delongas, desejo a todos uma excelente aula. Que a sabedoria divina nos guie nesta jornada. Boa aula a todos! Ao embarcar neste capítulo sobre Bibliologia, sinto a necessidade de começar desvendando o próprio significado dessa disciplina teológica intrigante. A Bibliologia, para mim, é mais do que um simples campo de estudo, é uma busca apaixonada pelo entendimento das Sagradas Escrituras, a mensagem divina entregue aos homens. No cerne, a Bibliologia é o estudo teológico das Escrituras Sagradas. É a exploração minuciosa da origem, composição, estrutura e do fascinante processo de escrita que deu vida a este livro sagrado.
Cada palavra, cada versículo, carrega consigo uma riqueza de significado e propósito, e é isso que a bibliologia se propõe a desvendar. Ao mergulharmos na origem das Escrituras, desvendamos os intricados caminhos pelos quais a palavra de Deus foi registrada. É uma jornada que nos leva desde os primeiros momentos da revelação divina até a consolidação dessas mensagens em forma escrita, revelando não apenas a história humana, mas a história do próprio relacionamento entre Deus e a humanidade. A composição das Escrituras é um tema igualmente fascinante. Cada livro, cada autor, contribui para a riqueza e diversidade desse tesouro espiritual. Compreender como esses textos foram escolhidos, organizados e preservados ao longo do tempo nos permite apreciar a beleza da unidade na diversidade que caracteriza a Bíblia. A estrutura das Escrituras é como o esqueleto que sustenta todo o corpo da mensagem divina. É o arranjo ordenado que nos guia através das páginas, conectando os pontos e revelando os temas recorrentes que ecoam ao longo das épocas. Compreender essa estrutura é como desvendar um mapa que nos conduz à essência das verdades eternas contidas nas páginas da Bíblia. E, por fim, o processo de escrita. Imaginar os profetas, apóstolos e outros instrumentos divinos sendo inspirados a transmitir as palavras de Deus é uma jornada emocionante. A bibliologia nos convida a testemunhar o divino entrelaçado com o humano, revelando não apenas a mensagem, mas a própria ação soberana de Deus na comunicação conosco. Assim, a bibliologia não é apenas uma disciplina teológica, é uma viagem espiritual que nos permite mergulhar nas profundezas das Escrituras, desvendando sua origem, entendendo sua composição, apreciando sua estrutura e maravilhando-se com o processo pelo qual Deus escolheu se revelar a nós. Que este estudo nos conduza a uma compreensão mais profunda e apaixonada da Palavra de Deus. Ao desbravar as páginas desse capítulo introdutório sobre bibliologia, debruço-me sobre a essência da Bíblia, aquela que transcende as palavras impressas nas páginas e mergulha nas profundezas do divino. A Bíblia, para mim, é mais do que um livro, é a própria manifestação de Deus, uma mensagem divina que se desdobra diante de nós. Quando a consideramos como mensagem divina, não estamos apenas nos referindo a um conjunto de textos antigos. Estamos nos conectando com a essência do sagrado, com a comunicação direta do Criador conosco. Cada palavra, cada versículo, é um fio que tece a narrativa da relação entre Deus e a humanidade ao longo dos séculos. A Bíblia é, antes de tudo, a manifestação de Deus. Ela é o veículo através do qual o divino se revela aos olhos humanos. A compreensão dessa manifestação vai além da mera apreciação literária, é um convite para mergulhar na presença do próprio Criador. É como se as páginas da Bíblia fossem um véu que se levanta, permitindo-nos vislumbrar a grandiosidade e a profundidade do ser divino. Mas há algo ainda mais profundo nessa jornada espiritual. A Bíblia não é apenas uma mensagem de Deus para nós, é também uma auto-manifestação. Aqui, o divino não se esconde em abstrações distantes, mas escolhe se revelar de maneira íntima e pessoal. Cada página, cada verso, é um convite para conhecermos não apenas sobre Deus, mas conhecer Deus de forma pessoal. Essa auto-manifestação é uma expressão do caráter, da personalidade de Deus. Ele não apenas nos fala sobre si mesmo, ele nos convida a conhecê-lo, a experimentar sua presença e a compreender sua vontade. A Bíblia, portanto, transcende as barreiras do tempo e do espaço, tornando-se um portal que nos conecta com o Deus eterno. Assim, a Bíblia é mais do que uma coleção de textos antigos, é a manifestação viva de Deus e sua autorrevelação contínua. É uma fonte inesgotável de sabedoria, verdade e amor divino. Ao nos aventurarmos por suas páginas, somos convidados a não apenas ler, mas a mergulhar na experiência transformadora de conhecer o Deus que se revela a nós. Que essa compreensão nos inspire a abraçar a mensagem divina da Bíblia com um coração aberto e uma mente receptiva. Ao explorar o caráter e a natureza das Escrituras, permita-me compartilhar a fascinação que sinto ao desvendar os aspectos que tornam esse livro tão singular. A jornada começa ao considerar a origem das Escrituras, um mergulho no mundo oriental antigo, onde as raízes dessa mensagem divina foram firmemente plantadas. A origem no mundo oriental antigo confere à Bíblia uma riqueza cultural e histórica única. Cada página respira o ar das antigas tradições, revelando-nos não apenas verdades espirituais, mas também a interseção entre o divino e o humano em contextos culturais específicos. Essa origem geográfica e cultural,
longe de ser uma limitação, enriquece as Escrituras, tornando-as uma janela para compreendermos o passado e, por extensão, o presente. Contudo, o que mais me cativa é a natureza intrínseca das Escrituras. Elas não são simplesmente um conjunto de palavras impressas, são um livro espiritual com uma origem divina inegável. Cada página é carregada de significado sobrenatural, uma comunicação direta do Criador para a humanidade. Nesse sentido, a Bíblia não é apenas um livro, mas uma manifestação divina encapsulada em palavras humanas. A natureza divinamente originada das Escrituras implica que, ao mergulharmos em suas páginas, não estamos apenas lendo histórias antigas ou conselhos sábios, estamos nos conectando com a própria essência de Deus. Cada palavra é carregada de propósito, cada verso é uma janela que se abre para a compreensão do caráter divino. A Bíblia, assim, transcende sua natureza física e se torna um meio pelo qual experimentamos o divino em nossas vidas. Ao considerarmos o caráter e a natureza das Escrituras, somos convidados a não apenas ver um livro antigo, mas a reconhecer o pulsar divino por trás de cada palavra. É um convite para nos maravilharmos com a autenticidade dessa mensagem, reconhecendo-a não apenas como uma obra literária, mas como a expressão viva do Deus que anseia se comunicar conosco. Que essa compreensão nos inspire a abraçar as Escrituras não apenas como um registro histórico, mas como uma fonte viva de verdade espiritual e revelação divina. Ao refletir sobre a necessidade das Escrituras, sou levado a um momento anterior à queda da humanidade. Antes desse trágico evento, as condições eram diferentes. A comunhão com Deus não era mediada por palavras escritas, era direta e intensa. A proximidade era tão íntima que a comunicação acontecia sem barreiras, e o relacionamento entre o Criador e a criatura era uma dança harmoniosa de compreensão e amor. No entanto, a queda mudou fundamentalmente esse quadro. O pecado rompeu a harmonia, obscureceu a compreensão e afastou a humanidade da comunhão direta com Deus. Nesse cenário de separação e desentendimento, surge a necessidade das Escrituras. Deus, em sua misericórdia, não permanece em silêncio diante da queda, ele toma a iniciativa de restaurar o relacionamento perdido. É nesse contexto que a Escritura Sagrada é enviada por Deus como um meio de preencher as condições para a comunhão restaurada. A Bíblia não é apenas um registro de eventos passados, é um presente divino destinado a nos guiar de volta à presença e à comunhão com o Criador. É como se Deus, reconhecendo nossa limitação pós-queda, nos oferecesse um mapa para encontrá-lo novamente. A necessidade das Escrituras, portanto, não é um sinal de distância de Deus, mas uma expressão do seu desejo constante de estar em comunhão conosco. Ela se torna o veículo através do qual Deus nos fala, nos ensina e nos conduz de volta à sua presença. As Escrituras não são apenas palavras impressas em papel, são a voz viva de Deus ecoando através dos séculos, chamando-nos de volta ao seu amor. Ao compreender essa necessidade, somos convidados a não ver as Escrituras como uma imposição divina, mas como uma resposta amorosa à nossa condição pós-queda. Elas são o farol que ilumina o caminho de volta para casa, o guia que nos orienta na jornada de restauração da comunhão perdida. Que possamos abraçar as Escrituras não apenas como um livro, mas como a bússola divina que aponta para o verdadeiro norte da nossa existência. Ao adentrar na razão fundamental das Escrituras, sou envolvido por um profundo senso de propósito divino. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não apenas nos deu as Escrituras como um compêndio de informações, mas como uma janela pela qual podemos contemplar sua própria essência. A razão transcendental das Escrituras é clara: Deus se revela para que possamos conhecê-lo e, mais profundamente, para que possamos ter comunhão com ele. Essa revelação vai além de um mero ato informativo. Deus não nos presenteia com a Bíblia apenas para preencher nossa mente com conceitos sobre sua natureza, ele deseja um relacionamento ativo e pessoal conosco. As Escrituras não são um fim em si mesmas, mas um meio pelo qual podemos nos aproximar do Criador e compreender a maravilha de sua presença. Ao mergulhar nas Escrituras, percebemos que cada palavra, cada narrativa, cada ensinamento tem um propósito singular: revelar Deus em sua plenitude. Ele escolheu se manifestar para que não fiquemos à mercê de suposições ou conjecturas sobre sua natureza. A revelação divina nas Escrituras é uma oferta graciosa de intimidade, uma porta aberta para um encontro pessoal com o Criador do Universo.
O objetivo final dessa revelação não é apenas acumular conhecimento teológico, mas experimentar a comunhão transformadora com o divino. Deus se revela não como um conceito distante, mas como uma presença real e amorosa. Cada página das Escrituras é um convite para uma jornada mais profunda de conhecimento de Deus e participação em sua obra redentora no mundo. Assim, ao contemplar a razão das Escrituras, somos convidados a não apenas ler palavras, mas a encontrar o próprio Deus nelas. Que esse entendimento nos inspire a abraçar as Escrituras não apenas como um livro sagrado, mas como o canal através do qual podemos ter uma comunhão viva e transformadora com o nosso Criador. Ao iniciar minha jornada no entendimento da revelação das Escrituras, sou guiado por uma definição fundamental que molda toda a minha abordagem. O termo revelação carrega consigo a ideia intrínseca de atos ou efeitos de revelar-se. É uma palavra carregada de significado, pois implica na ação de tornar conhecido, de desvendar algo que estava oculto. Ao compreender essa definição comum de revelação, percebo que estamos prestes a mergulhar em um terreno sagrado, onde o divino se encontra com o humano. A revelação das Escrituras não é meramente um ato de transmissão de informações, é um convite para um encontro transformador com a verdade última. Essa definição lança luz sobre a natureza dinâmica da revelação, sugerindo que não é um processo passivo, mas uma interação viva entre o divino e o receptor. A revelação, neste contexto, não é um simples desvendar de verdades abstratas, é a manifestação ativa de Deus, o Criador do universo, compartilhando sua essência conosco. Ao nos depararmos com essa definição, somos chamados a não encarar as Escrituras como um mero registro de eventos passados, mas como um contínuo ato divino de se revelar a cada geração. Essa compreensão ampliada da revelação como um ato de revelar-se também ressoa com a ideia de um Deus que busca comunhão e relacionamento. A revelação não é apenas sobre informação, é sobre a construção de uma ponte entre o divino e o humano, um convite para uma jornada espiritual que transcende a mera acumulação de conhecimento. Assim, ao abraçar essa introdução à revelação das Escrituras, somos instigados a não apenas estudar palavras escritas, mas a nos abrir para um encontro pessoal com o próprio Deus que escolheu se revelar a nós. Que essa compreensão nos inspire a mergulhar profundamente na riqueza da revelação divina contida nas Sagradas Escrituras. Ao explorar a definição teológica da revelação, sinto-me compelido a mergulhar mais profundamente na compreensão do que realmente significa essa auto-manifestação de Deus a todas as pessoas para entrar em relacionamento redentor. Essas palavras, por si só, carregam um peso significativo e abrem portas para uma jornada espiritual única. A ideia de auto-manifestação de Deus sugere que não estamos lidando apenas com um conhecimento sobre Deus, mas com uma revelação pessoal direta do Criador a cada indivíduo. Isso vai além de concepções abstratas ou teorias distantes, é a presença ativa e real de Deus, revelando-se de maneira única a cada coração. A expressão a todas as pessoas ressalta a universalidade desse ato divino. Não é uma revelação seletiva, reservada apenas para alguns privilegiados, é uma oferta estendida a toda a humanidade. Neste ponto, percebo que a revelação não é um privilégio exclusivo de alguns, mas uma graça estendida a todos, independentemente de sua origem, status social ou histórico. A finalidade dessa manifestação divina é ainda mais extraordinária, entrar em relacionamento redentor. Aqui, encontro a verdadeira essência da revelação, não é meramente um monólogo divino, mas um convite para um relacionamento transformador e redentor. Deus não se revela simplesmente para informar, ele se manifesta para reconciliar, para restaurar o relacionamento perdido pela queda. Ao compreender essa definição, sou desafiado a não apenas buscar conhecimento, mas a buscar um relacionamento pessoal e redentor com o Deus que escolheu se revelar a mim. Cada palavra dessa definição ressoa como um chamado para uma jornada mais profunda, onde a revelação não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade viva e pulsante que convida cada alma a entrar em comunhão com o divino. Ao adentrar na classificação teológica da revelação, deparo-me com duas categorias distintas, cada uma revelando dimensões únicas do modo como Deus escolheu comunicar-se com a humanidade. A primeira, denominada revelação geral, abre as portas para a compreensão de como Deus se comunica através de meios amplos e acessíveis a todos. Essa modalidade de revelação se desdobra em diferentes formas. A natureza, onde cada elemento revela a grandiosidade e a complexidade do Criador, a história,
que conta a narrativa divina desde a origem da humanidade até os eventos que moldaram o relacionamento entre Deus e o homem, e a constituição humana, abrangendo todos os aspectos físicos, emocionais, mentais e morais que delineiam a experiência humana. A revelação geral não é restrita a fronteiras específicas, ela é universal, tocando todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. É como se Deus, por meio dessas manifestações, estivesse estendendo seus braços divinos para se comunicar com cada ser humano, convidando-os a contemplar sua grandeza na natureza, compreender sua obra na história e reconhecer sua presença na própria essência humana. A segunda categoria, a revelação especial, assume uma natureza mais focada e particular. Ela se manifesta através da palavra de Deus, de maneira única, em Jesus Cristo. Aqui, percebo que a comunicação divina atinge um ápice, pois transcende a generalidade da natureza e mergulha na especificidade da palavra e da encarnação. Essa revelação especial não é genérica, é pessoal e direcionada. Deus escolheu comunicar sua mensagem de maneira clara e específica, não deixando espaço para ambiguidades. Através da palavra e, de forma suprema, na pessoa de Jesus Cristo, Deus estabelece uma comunicação única, focalizada e acessível para aqueles que buscam conhecê-lo de maneira mais profunda. Assim, ao entender essa classificação teológica da revelação, sou conduzido a reconhecer a amplitude e a especificidade desse diálogo divino com a humanidade, convidando-me a explorar tanto a vastidão da criação quanto a profundidade das Escrituras para uma compreensão mais completa do Deus que escolheu se revelar a mim. Quando me deparo com os aspectos da revelação geral, uma maravilhosa tapeçaria se desenrola diante dos meus olhos, revelando a riqueza e a diversidade dos modos pelos quais Deus escolheu se comunicar. Cada aspecto, seja da natureza, da história ou da constituição humana, é uma peça essencial desse quadro magnífico, contribuindo para a compreensão mais profunda do Criador. Primeiramente, a natureza se revela como um esplêndido testemunho da grandiosidade divina. Ao observar as intricadas maravilhas da criação, desde as galáxias celestiais até os detalhes microscópicos, sou confrontado com a magnitude do poder e da inteligência de Deus. Cada elemento da natureza ecoa a voz do Criador, convidando-me a contemplar sua majestade e a reconhecer sua soberania sobre toda a criação. A história, por sua vez, emerge como um narrador sagrado, contando a história do relacionamento entre Deus e a humanidade. Dos eventos que moldaram as eras até os episódios que delinearam a trajetória do povo escolhido, percebo que Deus escolheu escrever sua mensagem na trama do tempo. A história torna-se assim um livro aberto, revelando os desígnios divinos e a fidelidade incessante de Deus ao longo das eras. A constituição humana, o terceiro aspecto dessa revelação ampla, lança luz sobre a complexidade e singularidade da criação divina. Cada aspecto do ser humano, desde sua dimensão física até a riqueza de suas emoções, pensamentos e moralidade, é um reflexo do design sábio do Criador. Deus escolheu revelar-se não apenas na grandeza da natureza e nos eventos históricos, mas também na própria essência do ser humano, criando uma conexão intrínseca entre o divino e o humano. Ao compreender esses aspectos da revelação geral, sinto-me envolvido por um convite divino à contemplação e reflexão. Cada elemento da natureza, cada página da história e cada aspecto da minha própria constituição são testemunhas silenciosas do Deus que deseja ser conhecido. Este entendimento só aguça minha curiosidade e anseio por explorar ainda mais as profundezas desse diálogo entre o Criador e sua criação. Ao adentrar nos domínios da revelação geral, percebo que ela se desdobra em dois tipos distintos, cada um revelando facetas únicas do amor e da sabedoria divina. A disponibilidade universal da mensagem ressoa como um convite cósmico, estendendo-se a todos os cantos da criação. A voz de Deus ecoa através da natureza, da história e da constituição humana, tocando os corações de toda a humanidade. Essa revelação não conhece fronteiras nem limites, sendo acessível a cada alma sedenta de conhecimento divino. Ao contemplar a grandiosidade da criação, reconheço que a revelação geral é uma oferta universal, aberta a todos os que desejam buscar a verdade. A mensagem de Deus está inscrita nos céus, nas montanhas majestosas, nos rios que fluem e nas intricadas complexidades da vida. Cada elemento da natureza sussurra a presença do Criador, convidando cada um, de qualquer parte do mundo, a contemplar a glória divina. No entanto, a universalidade da revelação geral não é sua única característica notável.
Seu conteúdo da mensagem revela-se através da simplicidade e clareza, transcendendo as barreiras linguísticas e culturais. Essa mensagem, embora menos detalhada do que a revelação especial, é suficiente para despertar a consciência humana para a realidade de um Deus soberano. Através da observação, reflexão e meditação, a revelação geral convida cada pessoa a reconhecer a existência do divino e a buscar um relacionamento com o Criador. Assim, enquanto mergulho nas águas profundas da revelação geral, percebo que ela não apenas se estende a todos, mas também se revela de maneira acessível e compreensível. É um convite que ecoa através dos séculos, convidando cada buscador sincero a contemplar a maravilha do divino em meio à vastidão da criação. Ao me aprofundar na compreensão da revelação especial, vejo claramente que esta é uma expressão divina única, uma comunicação íntima e específica de Deus. Ela não se limita à grandiosidade da natureza ou aos eventos históricos, mas se manifesta de maneira singular, através da palavra e de Jesus Cristo. A revelação especial, ao contrário da revelação geral, é personalizada e direcionada a indivíduos específicos em momentos determinados. Deus escolheu comunicar-se de maneira mais detalhada e específica, revelando sua vontade e propósito de uma maneira única e direcionada. A palavra de Deus e a encarnação de Jesus Cristo são as formas escolhidas pelo Divino para se comunicar de maneira pessoal e acessível à humanidade. Ao observar a natureza da revelação especial, percebo que ela vai além da simples manifestação divina na criação. Deus não apenas se revela através de eventos históricos significativos, mas também através de uma mensagem escrita e da encarnação de seu Filho. Essas formas específicas de revelação fornecem um entendimento mais profundo da natureza e do caráter divinos, permitindo que a humanidade se envolva de maneira mais íntima com o Criador. Portanto, ao mergulhar nesse entendimento, compreendo que a revelação especial é um ato de graça divina, um presente precioso que nos permite conhecer Deus de maneira mais profunda e pessoal. A palavra e Jesus Cristo são os canais pelos quais Deus escolheu se revelar de maneira única, proporcionando-nos acesso direto ao conhecimento de seu caráter e propósito. Essa revelação não é apenas informativa, mas transformadora, convidando-nos a uma comunhão redentora com o Criador. Diante da realidade trágica da queda, percebo que a necessidade da revelação especial se tornou mais urgente e vital do que nunca. Antes do desvio do homem, a comunhão com Deus era direta e intensa. No entanto, a queda alterou irrevogavelmente essa condição paradisíaca, introduzindo o pecado, a culpa e a depravação na experiência humana. A resposta amorosa de Deus a essa situação calamitosa foi notável. Em vez de permanecer distante ou inatingível, Deus iniciou um processo de comunicação especial para lidar com os estragos do pecado. Ele revelou os meios pelos quais os pecados poderiam ser expiados, a humanidade redimida e reconciliada com Ele. Essa revelação especial não foi apenas uma resposta ao pecado, mas também um ato gracioso de restauração. Ao instituir sacrifícios de animais após a queda, Deus não apenas ofereceu uma solução para a culpa humana, mas também apontou para o sacrifício supremo que viria em Cristo. A revelação especial não apenas abordou os problemas imediatos causados pela queda, mas também traçou um plano divino de redenção que culminaria na obra salvífica de Jesus na cruz. Compreendo agora que, diante da queda e de suas consequências devastadoras, a revelação especial se tornou a âncora da esperança divina para a humanidade. Ela não apenas revelou o plano de Deus para lidar com o pecado, mas também ofereceu a promessa de restauração e reconciliação através do Redentor prometido. Essa revelação é, portanto, não apenas uma resposta à nossa necessidade, mas uma demonstração do amor infinito de Deus, que busca ativamente restaurar o relacionamento que foi perdido no jardim. Ao mergulhar mais profundamente na compreensão da natureza da revelação especial, percebo que ela é marcada por dois aspectos fundamentais que revelam a grandiosidade da interação divina com a humanidade. Primeiramente, a natureza pessoal da revelação é extraordinariamente significativa. Em um ato de proximidade e intimidade, Deus escolhe se revelar de forma pessoal aos seres humanos. Essa revelação não é impessoal, distante ou desinteressada, ao contrário, é um convite divino para um relacionamento pessoal e transformador. Deus não permanece como um conceito abstrato, mas se comunica diretamente conosco, convidando-nos a conhecê-lo, confiar em Ele e experimentar sua graça redentora. Além disso, percebo que a revelação antrópica é um fenômeno fascinante e único.
Deus, em sua sabedoria soberana, escolheu usar meios humanos para comunicar sua mensagem divina. Essa abordagem não apenas demonstra a adaptação compassiva de Deus à nossa compreensão limitada, mas também ressalta a importância da encarnação. Ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, Deus não apenas falou nossa língua, mas Ele mesmo se tornou o meio humano para nos comunicar a mensagem redentora. Portanto, a natureza da revelação especial revela não apenas verdades teológicas profundas, mas também o coração relacional de Deus. Ele não apenas fala conosco, mas escolhe se revelar pessoalmente, envolvendo-se ativamente na história humana para nos resgatar e restaurar o relacionamento que foi perdido. Essa revelação é, portanto, um testemunho do amor imensurável de Deus, que busca nos alcançar onde estamos e nos conduzir de volta a Ele. Os meios pelos quais Deus escolheu se revelar de maneira especial são notavelmente diversos, revelando sua sabedoria infinita e seu desejo profundo de se conectar conosco de maneiras significativas. Ao explorar esses meios, percebo que cada um deles desempenha um papel crucial na transmissão da mensagem divina e na manifestação do amor de Deus pela humanidade. Os eventos históricos se destacam como testemunhas tangíveis da intervenção divina na trajetória da humanidade. Ao longo do curso da história, Deus orquestrou eventos que não apenas moldaram as nações e culturas, mas também cumpriram seus propósitos redentores. Ao estudar esses eventos à luz da revelação especial, percebo que cada um é uma peça intricada do plano mestre de Deus, revelando sua fidelidade, justiça e graça. O discurso divino, expresso através das Escrituras Sagradas, é outro meio fundamental de revelação. Ao abrir as páginas da Bíblia, encontro as palavras inspiradas por Deus, oferecendo orientação, sabedoria e a própria essência divina. Cada versículo é mais do que simples tinta em papel, é a voz viva de Deus ecoando através dos séculos, alcançando-me pessoalmente e convidando-me a participar da história da redenção. A encarnação de Jesus Cristo emerge como o ápice da revelação especial. Deus, de forma extraordinária, escolheu se manifestar na forma humana, habitando entre nós. A encarnação não apenas revelou o caráter de Deus de maneira tangível, mas também forneceu o caminho para a reconciliação e redenção. Ao contemplar esse extraordinário evento, sinto-me profundamente tocado pela manifestação do amor divino, que não apenas fala, mas caminha entre nós. Assim, ao explorar os meios da revelação especial, percebo que Deus escolheu comunicar sua verdade de maneiras diversas, adaptando-se à nossa compreensão e revelando-se de maneira que ressoa profundamente em nossos corações. Esses meios não apenas transmitem conhecimento, mas estabelecem uma ponte para o relacionamento transformador com o Criador do Universo. Ao mergulhar na compreensão da revelação divina, percebo que Deus escolheu revelar sua verdade de maneira gradual e progressiva ao longo do tempo. Essa abordagem, longe de ser acidental, reflete a sabedoria do Criador em se comunicar conosco de maneira que nosso entendimento possa acompanhar o desdobramento de sua revelação. Ao longo das eras, Deus revelou verdades essenciais de forma que cada revelação complementasse a anterior, formando um quadro coerente da sua natureza e propósitos. Não encontro contradições, mas sim uma rica tapeçaria de verdades interconectadas que se aprofundam e se expandem à medida que a narrativa divina se desenrola. Ao contemplar essa revelação gradativa, vejo um Deus que respeita o ritmo do tempo humano e revela sua glória de acordo com o plano perfeito. Cada revelação, desde os primeiros momentos registrados nas Escrituras até o ápice na encarnação de Jesus Cristo, acrescenta camadas de compreensão e aprimora o conhecimento de quem Deus é. Essa abordagem gradativa também destaca a paciência divina em lidar conosco, seres finitos e muitas vezes limitados em nossa compreensão. Deus, em sua sabedoria, não sobrecarrega nossas mentes, mas revela sua verdade de maneira que possamos assimilar e crescer em conhecimento e relacionamento com Ele. Assim, ao abraçar a revelação gradativa e progressiva, encontro-me diante de um Deus que se revela não apenas como o Senhor do tempo, mas também como aquele que deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. Nesse processo, percebo que a revelação divina não é apenas um meio de transmitir informações, mas uma expressão de amor, cuidado e compromisso contínuo de Deus com seu povo ao longo da jornada da história. Ao explorar as riquezas da revelação divina, percebo que suas inclusões não são apenas uma lista de informações, mas expressões tangíveis do amor de Deus por sua criação.
A presença pessoal de Deus é um dos tesouros mais profundos da revelação, pois vai além de conceitos abstratos e se manifesta de maneira íntima e pessoal em minha vida. Ao receber a verdade informada por meio da revelação, percebo que não sou deixado às escuras sobre quem Deus é e qual é seu caráter. Essa verdade não é apenas um conhecimento teórico, mas um guia seguro para minha jornada espiritual, proporcionando uma base sólida para minha fé. A identificação de Deus na revelação é como uma assinatura divina em cada página das Escrituras. É como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui. Eu me revelo a você. Essa identificação transcende as palavras impressas, alcançando meu coração de maneira única e pessoal. Saber algo sobre Deus por meio da revelação não é apenas acumular informações, mas mergulhar em um relacionamento dinâmico. Cada revelação é um convite para conhecer Deus mais profundamente, estabelecendo uma conexão vital que vai além das palavras escritas. Ao contemplar como a revelação mostra Deus aos outros, percebo que ela não é apenas para meu benefício pessoal, mas tem um propósito mais amplo. É uma luz que brilha não apenas para iluminar meu caminho, mas para que eu também possa compartilhar essa luz com aqueles ao meu redor. Assim, ao considerar as inclusões da revelação, encontro-me imerso em uma jornada de descoberta que vai além de simples conhecimento, abraçando a presença de Deus, a verdade informada, a identificação divina, o relacionamento significativo e o chamado para compartilhar essa experiência com o mundo ao meu redor. Ao refletir sobre a resposta e responsabilidade humanas diante da revelação divina, percebo que todos nós, como seres humanos, carregamos uma responsabilidade intrínseca em relação à revelação geral de Deus. Essa responsabilidade não é apenas uma formalidade, mas uma conexão vital entre o Criador e sua criação. Todos os homens têm a responsabilidade de reconhecer e responder à revelação geral de Deus, que está presente em todos os aspectos da natureza, da história e da constituição humana. É como se a criação ecoasse a voz do Criador, convidando-nos a contemplar sua grandeza e sabedoria manifestadas em cada detalhe do mundo ao nosso redor. Citando Erickson, ele destaca a necessidade da revelação especial em meio às limitações da revelação geral. Isso ressalta que, embora a revelação geral seja valiosa e suficiente para nos apontar para a existência de Deus, ela não é capaz de fornecer os detalhes específicos necessários para nosso relacionamento redentor com Ele. Portanto, ao considerar nossa resposta à revelação geral, entendo que ela serve como um chamado para buscar mais, uma espécie de convite para explorar as verdades mais profundas de Deus por meio da revelação especial. Essa busca ativa é parte integrante da nossa responsabilidade humana diante de Deus. Nossa responsabilidade não se limita apenas a reconhecer intelectualmente a revelação divina, mas se estende a uma resposta ativa, que envolve uma busca sincera pela verdade, uma entrega voluntária ao Criador e uma disposição para receber a revelação especial que Ele providenciou para nossa salvação. Assim, ao compreender a resposta e responsabilidade humana diante da revelação divina, percebo que somos chamados a uma jornada contínua de busca, fé e entrega, reconhecendo que a revelação geral nos conduz à revelação especial, onde encontramos plenitude e redenção em nosso relacionamento com Deus. Ao concluir esta reflexão profunda sobre a revelação divina, percebo a importância vital de compreender a revelação para a fé cristã. A revelação não é apenas uma teoria teológica distante, é o alicerce sobre o qual construímos nossa compreensão de Deus, nossa fé e nossa jornada espiritual. A compreensão da revelação não é um mero exercício intelectual, mas uma jornada que transforma a maneira como percebemos o mundo, a nós mesmos e, acima de tudo, Deus. Cada elemento da revelação, seja geral ou especial, contribui para a narrativa de Deus conosco, revelando seu amor, sua graça redentora e sua chamada para um relacionamento íntimo. Essa compreensão profunda da revelação não apenas fortalece a fé individual, mas também convoca a Igreja para uma missão significativa. A revelação não é um tesouro a ser mantido em segredo, mas uma luz a ser compartilhada. A Igreja, como guardiã da revelação divina, tem a missão crucial de proclamar o Evangelho, compartilhando as boas novas que foram reveladas a nós. Nossa responsabilidade vai além da aceitação passiva da revelação, somos chamados a ser mensageiros ativos e embaixadores do divino. A compreensão da revelação nos impele a uma missão de amor, compaixão e proclamação, levando a mensagem transformadora de Deus a todos os cantos da terra.
Portanto, ao contemplar a conclusão desta jornada sobre a revelação, sinto uma renovação do compromisso de levar adiante essa luz. Que a compreensão da revelação inspire não apenas aprofundamento pessoal, mas também ação e missão, para que o mundo conheça a maravilha da revelação divina e experimente a transformação que ela traz. Que a Igreja seja fiel à sua chamada, proclamando o Evangelho com fervor, para a glória daquele que se revela a nós. Questionário da apostila. Pergunta 1. O que significa a automanifestação de Deus? Por que ela teve um objetivo relacional? Resposta. A automanifestação de Deus refere-se ao próprio Deus revelando-se aos seres humanos. Isso significa que Deus escolheu se tornar conhecido, comunicando sua natureza, caráter e vontade. Esse processo teve um objetivo relacional, indicando que Deus não simplesmente queria que as pessoas conhecessem sobre ele, mas sim que esse conhecimento levasse a um relacionamento pessoal e redentor entre Deus e a humanidade. Pergunta 2. Explique as 3 categorias teológicas de revelação. Resposta. Primeiro, revelação geral. Deus se comunica com os seres humanos através da natureza, da história e da constituição do ser humano. É acessível a todos e fornece uma compreensão básica de Deus. Segundo, revelação especial. Deus se comunica de maneira mais específica e direta através de sua palavra e de seu Filho Jesus Cristo. Esta revelação é registrada nas Escrituras Sagradas e é acessível através delas. Terceiro, revelação gradativa e progressiva. A revelação especial de Deus avança ao longo do tempo, desenvolvendo-se a partir da anterior sem contradizê-la. A revelação foi dada de forma progressiva para se adequar à capacidade humana de compreensão. Pergunta 3. O que significa dizer que a revelação foi de natureza antrópica e analógica? Resposta. A natureza antrópica da revelação especial significa que Deus, sendo transcendente e inacessível ao entendimento humano, escolheu comunicar-se de maneira compreensível ao homem, usando linguagem humana comum, experiências humanas e até mesmo a encarnação de seu Filho. A natureza analógica refere-se ao uso de elementos do nosso universo de conhecimento para que possamos compreender paralelos da verdade divina. Deus utiliza analogias, comparando características divinas com aquelas que são familiares aos seres humanos para facilitar a compreensão. Pergunta 4. Por que a encarnação do Filho de Deus foi tão especial no que se refere à revelação? Resposta. A encarnação do Filho de Deus foi especial porque representou o ápice da revelação divina. Em Jesus Cristo, Deus se tornou homem, vivendo entre os seres humanos. A vida e mensagem de Jesus foram uma revelação especial de Deus, ultrapassando as mensagens dos profetas e apóstolos. Na encarnação, Deus revelou com perfeição o seu caráter, atributos e emoções. Pergunta 5. Por que há implicações para o homem e para a Igreja quanto à revelação? Resposta. A revelação implica que todos os seres humanos têm alguma forma de conhecimento de Deus, seja através da revelação geral ou especial. Isso traz responsabilidade, pois as pessoas são chamadas a responder a esse conhecimento. A Igreja, por sua vez, tem a responsabilidade de pregar o Evangelho e realizar a obra missionária para que mais pessoas possam conhecer a revelação especial de Deus através das Escrituras. Pergunta 6. Deus é todo-poderoso, poderia usar qualquer meio para comunicar-se, mas por que ele o fez usando homens e através da escrita? Por que a Bíblia é necessária para a humanidade? Resposta. Deus escolheu usar homens e a escrita como meio de comunicação porque isso proporciona uma revelação mais clara, duradoura e acessível. A escrita permite que a mensagem seja preservada ao longo do tempo e alcance diversas culturas e gerações. A Bíblia é necessária para a humanidade porque contém a revelação especial de Deus, fornecendo informações cruciais sobre quem Ele é, sua vontade e seu plano redentor. Através da Bíblia, os seres humanos podem conhecer a verdade que leva à salvação e ao relacionamento com Deus. Resumo do capítulo 1. Bibliologia, a doutrina da Palavra de Deus. O primeiro capítulo de Bibliologia é uma imersão profunda nas raízes e fundamentos essenciais da fé cristã, delineando os princípios que sustentam a compreensão teológica das Sagradas Escrituras.
A exploração cuidadosa e reflexiva desses elementos fundamentais revela não apenas a importância da Palavra de Deus, mas também a necessidade de compreendê-la de maneira abrangente. Objetivos do capítulo. Neste capítulo introdutório, o principal objetivo é explorar a origem, natureza e propósito das Escrituras. Ao mergulhar nesses aspectos, busca-se não apenas um conhecimento superficial, mas uma compreensão profunda do papel das Escrituras na vida e na fé cristã. Definição de bibliologia. A bibliologia, como apresentada no capítulo, transcende a simples análise textual. É um estudo teológico que abrange a origem divina, a composição, a estrutura e o processo inspirado pelo divino na escrita das Sagradas Escrituras. Essa definição vai além de um exame acadêmico, buscando desvendar a natureza intrínseca da Palavra de Deus. Significado da Bíblia. A Bíblia é mais do que um livro, é a manifestação divina, onde Deus se revela e se automanifesta. Essa compreensão do significado da Bíblia vai além da mera leitura, incentivando uma busca por um relacionamento mais profundo e pessoal com o Criador. Caráter e natureza das Escrituras. Ao explorar a origem no mundo oriental antigo e a natureza divinamente originada das Escrituras, o capítulo estabelece a base para entender que essas Escrituras não são apenas registros históricos, mas uma revelação que transcende o tempo e o espaço. Necessidade das Escrituras. A necessidade das Escrituras é apresentada em dois contextos: condições pré-queda, marcadas por uma comunhão direta e intensa com Deus, e pós-queda, onde as Escrituras se tornam um meio enviado por Deus para restaurar a comunhão perdida. Razão das Escrituras. A razão fundamental das Escrituras é a revelação de Deus. Essa revelação não é um fim em si mesma, mas um meio pelo qual Deus busca estabelecer uma comunhão íntima e profunda com a humanidade. Em resumo, o capítulo 1 da Bibliologia serve como um alicerce sólido para a jornada teológica, incentivando não apenas o estudo, mas a vivência prática da Palavra de Deus. Ele convida a uma busca constante de compreensão, transformando a fé em uma experiência viva e significativa. Queridos estudantes e amantes da Palavra, chegamos ao final deste enriquecedor capítulo de Bibliologia, explorando juntos as profundezas das Sagradas Escrituras. Quero expressar minha mais sincera gratidão por todo o empenho e dedicação que dedicaram a este estudo. Vocês são verdadeiramente instrumentos nas mãos de Deus, comprometidos em se aprofundar na compreensão da revelação divina. Que o Altíssimo abençoe ricamente o ministério que cada um de vocês está construindo. Lembrem-se, o propósito do conhecimento adquirido não é apenas o crescimento pessoal, mas também servir às necessidades daqueles que encontramos em nossa jornada. Que nossos corações permaneçam abertos para serem usados como canais de bênçãos e consolo. Aproveito para agradecer novamente a todos que já se inscreveram no canal. Sua participação é vital para fortalecer nossa comunidade e expandir o alcance deste ministério. Se ainda não o fez, convido você a se inscrever agora, garantindo que continuemos conectados e unidos nesta caminhada. Antes de nos despedirmos, não se esqueçam de explorar o conteúdo adicional disponível em meu canal. Há uma riqueza de informações e reflexões que podem enriquecer ainda mais sua compreensão da Palavra de Deus. Confiram logo abaixo e descubram os tesouros que esperam por vocês. O próximo encontro com o curso de Teologia está próximo, e mal posso esperar para continuarmos nossa jornada juntos. Que Deus os abençoe abundantemente, guiando cada passo e iluminando cada mente sedenta de conhecimento. Até breve, queridos alunos. Com gratidão. Pastor Leonardo.